No arco de Dressrosa está apresentada uma das Akuma no Mis mais roubadas, poderosa de quebrada e das frutas mais opressoras de One Piece. Poder que permite transformar não só pessoas, como qualquer ser vivo, em um simples objeto, incapacitando a sua força, roubando a sua liberdade e lhe apagando da sociedade. Esta é a fruta Hobi Hobi no Mi, Akuma no Mi do brinquedo que tem como usuário uma antiga oficial da família Don Quixote, sendo a Sugar. Nesse vídeo vou mostrar como funciona cada poder, aplicação e as regras dessa Akuma no Mi, uma fruta tão forte que faz de seu usuário um dos personagens mais quebrados da obra. Hobi Hobi no Mi. A Hobi Hobi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, a fruta do brinquedo. Permite seu usuário criar brinquedos a partir do toque direto com seres vivos, humanos e outros animais. Como já foi dito e visto, essa Akuma no Mi se mostrou uma das mais quebradas frutas de One Piece, e seu poder está muito além do que criar brinquedos. Mas vamos por partes. Inicialmente, a Hobi Hobi no Mi permite que o usuário possa transformar as pessoas. Isto ocorre através do toque. Qualquer toque físico direto com qualquer ser vivo já é capaz de fazer a transformação, de forma praticamente instantânea. Isto por si só já é o suficiente para tornar este poder uma ameaça a inimigos, também a aliados, dependendo também das intenções e ações do usuário. Para começar, que o tipo de brinquedo a ser criado pode ser aleatório ou do tipo que o usuário desejar. Uma pessoa que foi tocada pelo usuário e transformada em brinquedo automaticamente tem suas capacidades alteradas. Se antes era uma pessoa forte, podia levantar pesos, alcançava grandes velocidades, resistia bastante a objetos pesados, era um lutador ou espadachim bem treinado, agora se torna limitado às capacidades do brinquedo em que foi transformado. É basicamente uma regra meio que absoluta da fruta. Não importa o quão forte for um inimigo. Se por um momento ele foi tocado por este usuário, então virou brinquedo. Perde força física, velocidade, a resistência é reduzida, até se for um gigante, se tornar apenas um simples brinquedo. Mesmo usuários de outras Akuma no Mi ficam expostos a essa fruta. Um exemplo é Nico Robin, que, ao segurar Sugar, não percebeu que ali estava justamente um membro do seu corpo. E ao tocar no membro florescido, isto automaticamente se aplicou à própria Robin, a transformando em brinquedo. Qualquer outra Akuma no Mi que dê a seus usuários um poder do tipo de expansão corporal podem virar uma grande vítima dessa fruta. Mas precisa ser exatamente uma expansão física. Caso um oponente utilize poderes materiais, inorgânicos, então o poder da Hobi Hobi no Mi não se aplica. É obrigatório que ocorra, de alguma forma, um toque físico direto com o corpo da vítima. Transformado em brinquedo, além de perder muito ou extremamente do seu porte físico, você também fica suscetível às fraquezas do brinquedo em si. Por exemplo, com o tempo brinquedos podem se sujar, enferrujar, perder a funcionalidade das peças, com uma pancada forte podem perder um pedaço, um membro, ou até mesmo ser rachado por inteiro, ficar totalmente quebrado. Tudo isso e até outras desvantagens a vítima fica exposta. Além de limitada ao físico de brinquedo e, por agora ser um objeto, podem também ficar suscetíveis a outros poderes de Akuma no Mi, como a Pamo Pamo no Mi, que pode inchar e explodir objetos inorgânicos, como alguma peça metálica já é o suficiente para o brinquedo ser atraído pela Jiki Jiki no Mi, e etc. Nas regras da Hobi Hobi no Mi, e também as restrições da fruta, de começo, assim que se transforma uma vítima em um brinquedo, você pode criar um contrato. Esse contrato é único e só pode ser usado uma vez por alvo. Além de que o mesmo contrato deve ser feito dentro de segundos após a transformação. Caso a Sugar transforme uma vítima em brinquedo e, no instante seguinte, a ordene, como "Agora você vai fazer tudo o que eu mando, todo dia você trará tal coisa para mim, proteja aquela pessoa para sempre", ou qualquer outra ordem que imaginar, a vítima, agora transformada em brinquedo, vai fazer. E mais uma vez lembrando, só pode uma regra por brinquedo, e o contrato dado não pode ser mudado, alterado por um detalhe a mais, nem substituído por outro contrato. Caso queira fazer mais um, só é possível se tornar mais uma vítima ou brinquedo, e no instante seguinte, ordená-la. Muito do que foi mostrado em Dressrosa foram brinquedos agindo de forma automática, basicamente sendo escravos do poder do brinquedo, tocados por Sugar e seguindo um contrato, até o fim de suas vidas, ou a um milagre da fraqueza da fruta. Essa Akuma no Mi é forte por ser quebrada a esse nível. Num combate, você só precisa tocar e assim se vence a batalha, limitando o oponente.
Suga já entrou em combate direto com seus inimigos, atacando rapidamente para que cada toque sirva como vitória instantânea. Quando um alvo é transformado e o usuário não exerce um contrato, ou acaba esquecendo ou não dá tempo de criar um, o brinquedo acaba por ficar com seu livre-arbítrio. Pode fazer o que quiser, incluindo ir contra quem lhe transformou. Como dito, se o usuário não fazer o contrato no momento seguinte da transformação, então não há mais nada o que fazer. Mas aos que seguem as regras dadas pelo usuário, basicamente perde a sua vida. Seu corpo vira uma prisão em brinquedo. Sua liberdade é roubada pela ordem do usuário. E mais uma coisa que ocorre é que mesmo com contrato ou sem contrato, você é esquecido. Você ainda continua com a sua mente, pode pensar, imaginar, ver as outras pessoas. É como um brinquedo vivo, tipo uma nova raça no mundo de One Piece, a raça brinquedo. Mas todo e qualquer brinquedo feito pela Ruby Ruby no Mi tem o seu tempo apagado das pessoas. Da família, amigos, pessoas próximas, conhecidos, e isto ocorre no mesmo instante da transformação. Virou brinquedo, foi esquecido. Digamos que você conhece alguém por 5, 10 anos. No instante que esse alguém vira brinquedo, você não o lembra, mesmo que isso tenha ocorrido literalmente na sua frente. É como se ele ou ela nunca tivesse existido na linha temporal. E se esse alguém foi muito, muito importante, na sua mente as coisas não vão fazer muito sentido. Não se encaixa. É como se houvesse algo de errado, como se faltasse algo. Você tenta se lembrar, saber o que é, mas a lacuna sempre continuará vazia. Você nunca saberá e nem se lembrará quem foi. Como se ele ou ela tivessem sido apagados de toda uma linha ou linhas temporais mentais. Se eu nunca vi, mas já ouvi falar de um certo alguém por você, e esse alguém se tornou um brinquedo, você que o conhece mais de perto o esquecerá e até mesmo eu o esquecerei, mesmo que eu nunca o tenha visto. Em outras palavras, virou brinquedo, ocorre uma cadeia em massa de esquecimentos, na mente de cada pessoa que a viu, que a conheceu, que conviveu, que já ouviu falar por outra pessoa, etc. A única coisa que não se sabe é se o próprio usuário que está transformando também esquece do seu alvo. Mas aparentemente não, visto que assim que o brinquedo aparece, a Suga já mete uma ordem, tem consciência do ritual. Ou seja, ela sabe que o seu poder está em andamento. Transformou alguém. Se não, vendo pela perspectiva de que até o usuário esquece do alvo, ela ficaria doida pelo tanto de brinquedo que apareceria aleatoriamente na frente dela, sem nem se lembrar de quem foi que tocou. Quando a Suga entra em combate, assim que os transforma, ela não muda o seu pensamento, nem sua face, atitude e intenções. Ela sabe que entrou em combate e que transformou pessoas. E isso é o que me faz pensar que, pelo menos o usuário pode se lembrar deles. Mas, isso é a minha opinião sobre essa regra. Por enquanto não se sabe se de fato a Suga se lembra ou também se esquece das vítimas, porque, para transformar, se esquecer e ainda assim continuar o ritual dos contratos com a mente sã e plena, o usuário só pode ser muito frio. Mas fora o usuário, qualquer outra pessoa entra na lógica da cadeia de esquecimentos relacionado à vítima brinquedo. As fraquezas da Ruby Ruby no Mi são as padrões de qualquer Akuma no Mi, sendo água do mar, objetos feitos de karoseki, e desmaio, a perda de consciência. Caso o usuário tome um susto, sofra de medo e chegue a desmaiar, ou até mesmo morrer, o efeito da Akuma no Mi é quebrado no mesmo instante. Os brinquedos voltam às suas formas originais, e a lembrança das vítimas voltam a correr na mente das pessoas. As coisas meio que voltam ao normal. O método de desmaio ocorreu 2 vezes entre as Rosa, sendo as 2 feito pelo grande Usopp. Sugar teve um apavoro tão grande que desmaiou e comprometeu todo o efeito da Akuma no Mi, trazendo a todos de volta. Sobre o Haki, usando o Haki do Rei você até pode pressioná-la, mas mesmo possuindo um Haki geral maior, ainda assim o toque físico continua surtindo efeito. Luffy e Law eram sem dúvidas mais fortes que a Sugar, em físico e força mental. E ainda assim, se não fosse o Usopp, a Sugar teria transformado ambos, acabando de vez com a motivação do bando. Isso é uma coisa bem quebrada, visto que, em Onigashima, Law não conseguia teleportar Kaido e Big Mom por eles terem um haki geral fortíssimo. Law aprendeu isso e usou mais tarde contra um médico de Barba Negra. Aumentou a sua força de vontade para quebrar o efeito da Akuma no Mi da doença. Esses exemplos provam que só de ter um haki mais forte, os efeitos de certas frutas podem ser quebrados.
Mas isso não ocorre com uma Hobi Hobi no Mi. Mesmo que se tenha uma força mental imensamente mais poderosa que a Sugar, mesmo que você seja mais forte, se ela te tocar, você já era. Isto se prova na própria cena de Dressrosa. Luffy e Lau, sendo mais fortes, sumiriam naquele momento. Seria só um toque e a vitória viria instantânea. Um último e peculiar poder que essa fruta concede é a juventude eterna. No momento em que o usuário consome a fruta, sua aparência e físico congelam permanentemente. Sugar aparenta ser uma criança por ter consumido essa fruta justamente quando na infância. Seu físico nunca avançou além disso, tendo de fato uma juventude eterna. A única coisa que avança é a idade mental. Então Sugar possui uma aparência de 10 anos, mas com uma mente de 22 anos. Tendo um corpo de criança, acaba sendo constantemente subestimada pelos adultos. Como Luffy e Lau, que por pensar em ser uma criança, nem imaginavam o perigo que esta representava. Pelo envelhecimento ser encerrado no momento exato em que se consome essa fruta, a idade e o físico em que você está no momento é levado em consideração. Fora mortes de acidente, assassinato, pelas mãos ou armas de outras pessoas, ou qualquer outra causa não natural, se depender apenas do envelhecimento, o usuário da Hobi Hobi no Mi nunca morrerá. Isso torna essa fruta uma das mais difíceis de se adquirir. Já que é raro o usuário morrer, também fica raro renascer pelo mundo. Delicious!